Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Saldo Extra e é um prazer para mim estar aqui com você. Nesta minha saudação, no programa de hoje, eu quero agradecer pela sua audiência, pela confiança, pelo seu apoio, a sua participação. Eu digo isso pelo retorno que já estamos recebendo no nosso e-mail, no nosso blog, sempre com comentários, sugestões e ideias. A propósito, sempre tem gente nova nos acompanhando. Fica aí, está aí na tela o nosso e-mail, saldoextra@novotempo.org.br, onde você pode manter contato conosco e também através do nosso blog, novotempo.com/saldoextra. No nosso blog, além dos programas, você encontra informações adicionais. Às vezes aqui a gente cita alguma informação, faz algum comentário, cita algum site, alguma instituição. Essas informações estão lá no nosso blog para que você conheça os detalhes desse assunto, dessa dinâmica que envolve as finanças pessoais, a gestão do nosso dinheiro e do nosso salário. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui um colega aqui da Novo Tempo, nosso parceiro, nosso companheiro, o Fernando Francisco, ele que é o apresentador do programa Mais Sucesso. Trabalhamos em áreas afins, né, Fernanda? Sim. Falamos de dinheiro, falamos de empreendedorismo, falamos de recursos pessoais. Fernanda, sua saudação para os nossos companheiros do Saldo Extra. Bom, primeiramente eu agradeço o convite de estar aqui. Como eu disse, é uma área que eu gosto de falar. A gente vê essa questão desses assuntos que auxiliam muito você que está em sua casa. Então, a gente compartilha informação aqui, porque tem muita coisa para falar hoje. É verdade, Fernando. E olha, eu sempre incentivo todas as pessoas a nos ouvir. Eu incentivo os aposentados, incentivo as donas de casa, aqueles que estão, quem sabe, com alguma dificuldade no seu negócio, no seu trabalho, acompanhar a nossa programação e o Saldo Extra também. Mas eu tenho incentivado muitos jovens a estarem conosco. Temos alguns programas preparados para você, jovem. Programas como o Primeiro Emprego, onde você pode encontrar orientações de como se preparar, preencher um currículo, preparar-se para a entrevista. Mas hoje eu quero dirigir a você, jovem, porque nós vamos falar sobre mercado de trabalho. O Fernando, como visita muitas empresas e ele vai de norte a sul do Brasil, ele tem muita informação interessante. Fernando, que boa notícia, se é que eu posso dizer assim, você tem hoje para aqueles jovens que estão se formando, entrando no mercado de trabalho, ou alguém que precisa conseguir emprego para fazer a sua faculdade. Como está o mercado de trabalho hoje no Brasil? Olha, o mercado de trabalho para o jovem, ele está bem competitivo, porque existe o seguinte: a capacitação hoje ela é primordial, mas há vários planos que o governo colocou que ajudam nessa capacitação. Vamos começar da seguinte forma: você é um jovem, digamos, de 14, 16 anos e que você quer já começar a pensar na sua carreira. Bom, as empresas já estão orientadas que elas devem ter ali um espaço, uma vaga destinada a alguns jovens. Em torno de até 5%, dependendo do tamanho da empresa, a empresa tem que destinar a jovens iniciantes, que serão aqueles jovens aprendizes. Antigamente era interessante, você chegava numa empresa ou numa marcenaria e falava: olha, quero que ensine meu filho. E a pessoa começava o seu trabalho. Hoje o governo ele orientou para isso de forma: você, para ser um jovem aprendiz, você tem que estar cursando o ensino médio ou um curso profissionalizante que a empresa está te oferecendo. Aí você é realmente um jovem aprendiz. Você vai até 24 anos, você pode estar dentro dessa área aí. O objetivo desse programa do governo não é a exploração do trabalho menor, não tem nada a ver com isso. É pegar aquele jovem que está já estudando, fazendo ensino médio, e ele já comece a desenvolver as suas habilidades, aquilo que você chamou de capacitação. É mais ou menos por aí, né, Fernando? Exatamente. E a grande vantagem que tem hoje é que são várias entidades que auxiliam nisso. Por exemplo, você tem o Senai, e olha, eu estive conversando com a direção do Senai há pouco tempo atrás, e eles têm lá áreas em que, cursos, né, em que a empresa já indica quem é o seu jovem aprendiz, a pessoa vai lá, estuda, participa, faz o estágio dentro da empresa, e alguns desses módulos do Senai, eles têm alto índice, de 80% a 85% daqueles que estão estudando já estão com emprego garantido. Que interessante. Tá? Então, há muitas oportunidades para o jovem hoje.
ele se encaminhar a uma empresa, procurar uma empresa, colocar lá o seu currículo, falar a sua área. Mas que currículo? Não existe currículo. Não, a área que você quer fazer. Procure uma empresa que você vê, essa empresa que você trabalhar. Se apresente essa empresa, converse com pessoas e se ponha à disposição. Entendi. Porque as empresas elas vão fazendo essa triagem e vão chamar. Se você for qualificado por uma empresa e ir para uma entidade, por exemplo, como o Senai, você sai um profissional. Agora, o mercado de trabalho ele está bem exigente. Hoje não dá mais para dizer, olha, eu vou para a empresa, eu vou varrer chão. E qual a qualificação? Não precisa nenhuma. Precisa sim. Hoje, até para você ser um serviçal ali, trabalhar um serviço mais simples, você tem que ter qualificação. Então, a palavra de ordem hoje para o jovem ele está cursando, digamos, o ensino médio, antigo segundo grau. O ensino médio, ele tem que estar pensando já na sua carreira. Oportunidades existem. Mas em relação ao mercado, como eu mencionei, você visita empresas de ramos diferentes, em regiões do Brasil diferentes. De uma forma geral, tem emprego disponível hoje para quem quer iniciar a sua carreira profissional? Tem emprego e as empresas estão, pasmem, as empresas estão passando por uma dificuldade. As empresas precisam de uma força de trabalho técnica e não encontram. Então, eu conversei há um tempo atrás com o pessoal de RH. E ele falou, tem muitas pessoas que vêm aqui, entregam o seu currículo, mas a empresa precisa de uma determinada área e não encontra. E você fala com a pessoa, você não quer trabalhar nessa área aqui, e as pessoas estão escolhendo emprego. E isso está acontecendo. E como o mundo está ficando muito tecnológico, e o serviço está deixando de ser braçal para ser um serviço mais técnico, então essa questão de capacitação é necessária. Tem emprego, quem começa cedo leva vantagem, quem foca na sua vida profissional eu já sei o que eu quero fazer e busca essa oportunidade, vai encontrar, mas lembrando o seguinte, há um incentivo muito grande hoje e começa com as FATECs, com as ETECs, que são escolas técnicas que o governo colocou à disposição. Essas escolas estão abarrotadas de jovens que já estão lá se treinando para ir para o campo de trabalho. Tá? E as empresas elas estão observando esse mercado. Então, se você é um jovem que está pensando, procure uma ETEC, uma FATEC também, para você começar a fazer a sua capacitação para esse mercado que é exigente. Hoje, não dá para pensar assim, eu vou entrar numa empresa e vou ficar só parado apertando o botão. Ela vai exigir de você que você haja uma evolução no seu conhecimento. E elas oferecem essa evolução também. Sim. Ou seja, o mercado, então, nós podemos dar a boa notícia, se você jovem está nos ouvindo agora, está precisando de um trabalho, ou se você está se graduando, a boa notícia é que tem emprego. Eu gostaria de comentar, talvez a gente faça aí do segundo bloco, acho que vai ser mais extenso. Dizer que áreas hoje estão mais aquecidas para conseguir emprego. Agora, Fernando, tem lá um jovem nos acompanhando agora. Este jovem, então, ele tem que se preparar hoje. O que você diria hoje para um jovem, hoje? O que você diria dele que ele deveria ficar atento para que esta capacitação venha? Você já falou de alguns programas de incentivo do governo. Sim, estou fazendo a minha faculdade, ok. Estou fazendo a minha área, administração de empresas. O que alguém que está fazendo uma faculdade, administração ou qualquer outro ramo, além da graduação, ele deve ficar atento? Que conselho você daria? Bom, o conselho que eu dou é o seguinte. Primeiro ponto é escolher bem a faculdade que está fazendo, porque você pode sair de uma faculdade para iniciar o seu próprio negócio. Na administração, você pode iniciar um negócio, quer ser de família não, porque 95% dos negócios no Brasil hoje são empresas familiares. Tá? Ou você pode sair realmente para trabalhar numa empresa, prestar serviço numa empresa. A grande questão começa na escolha, lá na escolha do que eu vou ser. Eu vou partir para um curso técnico ou para uma faculdade. Já começa aí. Então, o primeiro ponto é esse. Quando você está já cursando, fazendo um curso, o bom é a questão do network. Você já começa a buscar qual empresa, qual local e não esquecer de você aparecer no mercado. Tá? Esse network é o que o pessoal chama de rede de relacionamentos? Sim. Você conseguir informações do mercado que você vai trabalhar e de pessoas envolvidas que possam lhe ajudar. É mais ou menos por aí, né, Fernando? E hoje é uma facilidade, porque é o seguinte, o brasileiro, ele é o maior no mundo realmente, ele gasta 45 horas mensais plugado na rede, em sites sociais, tá? O Orkut, Facebook, o Oconews, ele está ali, 45, no mundo é o que mais está conectado. E muitos utilizam
essa conexão e essa rede aumentando e consegue ou colocar o seu produto ou serviço ou mesmo conseguir lá para frente a questão da melhor dica. Olha, aqui nessa região tem uma empresa tal lá. Então, você está antenado no mundo, não ficar apenas, bom, eu estou estudando aqui, vou aguardar. Depois que eu me formar, eu vou procurar mercado. O encontrar o mercado começa a partir do momento que você escolheu a faculdade ou o curso técnico que você iniciou na sua vida aí. Nós percebemos aqui que o Brasil hoje está conectado. Se for avaliar o índice dos que passam mais tempo conectados na internet, nós vamos encontrar entre a juventude. É por aí, né, Fernando? Agora, não que o jovem deve ficar o tempo todo usando esta conexão com a internet ou com o mundo apenas para recreação, para acompanhar o que está acontecendo ao redor, mas focar este conhecimento, né? Ou seja, se eu vou entrar no mercado de trabalho, dedicar tempo a estar conectado àquilo que me interessa. Porque por aí? a informação é um bem valioso. Aquele jovem que utiliza a internet para fazer, está estudando, para fazer as suas pesquisas, seus trabalhos e tudo mais, e pesquisar o mercado, o que existe, o que não tem, quais são as melhores áreas, ele está usando bem a internet. Se ele vai usar a internet para joguinho, está perdendo tempo. Realmente você está com uma ferramenta na mão que está jogando fora. Então, é nesse ponto da conexão que é vantajoso, é quando você tem um foco. E isso tem que começar com a educação dela dentro de casa. Aí entra no outro detalhe de educação dentro de casa. Agora, o jovem também, o Brasil é hoje o país com o maior número de empreendedores jovens. Tá? Os jovens, eles saem de uma faculdade ou saem de um curso técnico, eles já saem pensando muitas vezes também em ter seu próprio negócio. E hoje há negócios que estão explodindo no mercado. Ou seja, ele pode pensar em pesquisar o mercado, as empresas da sua área, ou ele pode pensar até em montar o seu próprio negócio. Fernando, a gente tem que encerrar aqui o primeiro bloco e eu tenho um assunto interessante para os jovens. Eu quero que o Fernando diga para nós, pela experiência que ele tem adquirido aí pelo Brasil todo, quais as áreas que estão prosperando mais. Mas lembre-se, jovem, fazer a faculdade é importante, escolher a faculdade é importante, né, Fernando? Mas atrelada, você está dentro da sala de aula aprendendo, lembre-se de adquirir informações e de capacitar. Existem planos de incentivo e você pode fazer isso por conta própria. O importante é o seguinte, esteja crescendo, esteja se preparando porque o mercado está competitivo. Mas fique aí conosco porque nós voltamos no segundo bloco e eu quero que o Fernando diga para nós aqui quais são as áreas hoje que têm maior perspectiva de conseguir um trabalho. Nós já voltamos, é bem rápido. Fique conosco. Já voltamos com o programa Saldo Extra, que hoje tem aqui um convidado especial, que é o Fernando Francisco, o apresentador do programa Mais Sucesso, e ele, com a sua experiência adquirida rodando por esse país, está falando hoje para os jovens. Estamos falando sobre mercado de trabalho, para alguém que quer conseguir um trabalho, quem sabe precisa fazer a sua faculdade à noite. Esse foi o meu caso, Fernando. Eu fiz a faculdade à noite, eu precisava trabalhar de dia, durante o dia, para pagar os meus estudos. E talvez esse seja o seu caso. Ou quem sabe você vai se graduar, está próximo de terminar a sua faculdade e você quer saber exatamente o que lhe espera agora no mercado de trabalho. Fernando já deu aqui algumas dicas interessantes para nós. Mas, Fernando, a pergunta que eu gostaria que nós gastássemos agora esse tempo do segundo bloco é que você dissesse para aqueles que estão nos ouvindo, e não somente os jovens, porque alguns pais aqui têm filhos e querem estar atentos, mas em especial os jovens. O que você tem a dizer hoje sobre as áreas no país? O que hoje está prosperando mais? Alguém quer até escolher uma faculdade. Como você vê hoje o desenvolvimento de vários segmentos do progresso do país que está em crescimento, as áreas que estão mais aquecidas no mercado de trabalho? O que você teria para nos dizer disso? Nós temos no mercado, a gente sabe, uma tríade. São pirâmides, a produção coloca a pirâmide ali e já vai falar sobre isso. São as áreas de atuação no mercado que estão aquecidas. Antigamente você tinha ali áreas de negócio, alimentação, vestuário e educação. A pirâmide tem 4 pontos, mas é uma tríade que são os mais destacados. A alimentação, porque ninguém vai deixar de comer. Sim. Na questão do vestuário, porque tem que se vestir. E a educação entra muitas coisas, a educação, entra a informação, capacitação e tudo mais.
Essas áreas de mercado são áreas que dão hoje oportunidade de negócio. Mas com essa tecnologia mudou um pouquinho. Entrou o seguinte, a próxima tela vai mostrar que entrou a tecnologia lá em cima. Por quê? Porque a tecnologia abriu um campo de trabalho enorme. Ver tecnologia, você vê desde quem é web designer até quem faz programas, quem seria, no caso, faz um programa de computadores. A área é muito ampla. Então, essa área de atuação, ela abriu um mercado de trabalho enorme. Basta dizer o seguinte, nós estamos com os móveis hoje. A febre do momento são os tablets e os móveis. Tá, mas quem é que faz conteúdo para aquilo? Quem vai fazer a formatação para aquilo? Existem faculdades, então abriu a área de educação. Por isso que a educação ainda está ali. Abriu a educação. O jovem vai ter que estudar para trabalhar com esse tipo de programação. Fora isso, você tem agora a área de serviços. Nós temos a internet, nós temos a questão da telefonia, que abrem áreas de serviços. Então, a área de tecnologia, hoje, ela está um pouquinho acima da alimentação, não tão importância, mas a questão do volume de negócios que podem ser feitos para aqueles que estão pensando aí em sair. O que eu vou fazer? Eu estou saindo agora, o que eu vou fazer na minha vida? Tecnologia é muito interessante porque a área é muito grande. Na verdade, todos os segmentos hoje dependem da tecnologia. Olha o nosso caso aqui no Novo Tempo. Estamos diante aqui de equipamentos, dependemos de recursos, usamos aqui algumas telas, dependemos hoje de uma rede de computadores para fazer o fluxo de informações da produção dos nossos programas. Na verdade, a tecnologia está presente em todos os lugares. Eu até queria voltar à tela anterior, pedir à produção que volte a outra pirâmide, porque quando se fala de alimentação, quando você fala de alimentação, você não está falando só de restaurantes ou de fast food. Você fala desde o preparo e a produção, né? Vai desde o agronegócio até o ponto final, lá até mesmo, por exemplo, na área da alimentação, você tem desenvolvimento de embalagens, que hoje é uma área que tudo a ver, você tem pessoas técnicas para desenvolvimento de embalagem, por causa da perda. Então, a alimentação tem tudo isso aí. Só que realmente houve essa inversão, porque a tecnologia hoje tem um campo de trabalho muito maior do que só a questão da alimentação. Ou seja, a tecnologia, você falou do agronegócio, está sendo usada lá no campo, né? Exatamente. Né? Para produção e colheita de produtos de uma forma geral. Você mencionou aqui questão do vestuário, que realmente o brasileiro, ele gosta de se vestir bem, né? Eu acho que essa questão do vestuário e da moda de uma forma geral, ela está... É algo que está no mundo todo, né? E isso existe, de certa forma, um incentivo muito grande por parte das empresas que trabalham no ramo para fazer com que essa questão da moda mude permanentemente. Eis a razão do vestuário estar ali ocupando um destaque. A terceira área de educação, né, Fernando? Hoje, você falando um pouquinho sobre educação, antes de voltar, eu quero fazer um comentário da outra tela. Quais são os cursos hoje mais procurados hoje nas faculdades? Na área de tecnologia, principalmente tecnologia de informação, você vai para a área por exemplo, informática, tecnologia de informática, rede de computadores, passa até hoje, por exemplo, uma faculdade que eu olho assim, acho que as pessoas estão nessa faculdade poderiam utilizar o seu conhecimento de maneira muito mais específica, mas, por exemplo, uma faculdade muito pesquisada na área de computação em 3D. Aliás, o programa que eu fiz sobre computação em 3D foi o que explodiu em audiência, porque chama o jovem. Agora, tem que ser bem utilizado, porque é uma área que é muito fácil da pessoa se perder ali no seu conteúdo, partir para um 3D que é negativo, jogos que não levam a nada. Tá? Então, esse é um ponto. Essas faculdades são as que chamam mais. Em segundo estágio de cursos, saindo da área de tecnologia, você tem os cursos que lhe dão capacitação de ser individual. Não administração, advocacia... profissionais liberais. Profissionais liberais, que estão em alta. Aliás, as faculdades estão sobrevivendo, digamos assim, com esses cursos que partem para o profissionalismo liberal. Porque cursos muito técnicos, eles estão caindo para a área técnica. Tá? Agora, um detalhe interessante, vestuário e educação, chama uma outra tela depois, que é a tela sobre franquias, porque bons negócios no Brasil. Qual o melhor negócio? Aliás, no mundo. Pedi que a produção, parece que tem uma tela sobre franquias. Franquias, tá? Porque as maiores franquias estão justamente nessa área. Educação e na questão de vestuário. São grandes franquias que estão no mundo e vêm para o Brasil. O Brasil se tornou um berço na área de franquias. Olha os números lá, 75 bilhões
foi o faturamento dessa área em 2010, tá? Com um crescimento de 20,4% em relação a 2009. Os números de 2011 estão chegando já. Nós tivemos a feira de franquia agora, e as áreas mais procuradas na feira de franquia foram dos pequenos investimentos. Foram franqueados e pequenos investimentos. E aí onde que cai isso? Educação, com cursos, línguas e tudo mais, e vestuário. São as áreas que estão lá. O Brasil tem hoje mais de 86 mil pontos, tá? E muitos desses na área de vestuário. E 777, é um nome bonito, né? 777 mil pessoas trabalhando nessa área de franquia. Então, a franquia hoje é um bom negócio. Nós somos o 4º número no mundo em marcas. Muitas marcas estão vindo para o Brasil e abriu um espaço para o jovem. Por quê? Porque o perfil do franqueado hoje migrou daquela pessoa que tinha um grande investimento, graças aos pequenos investimentos, e veio para a mão de muitos jovens. Fernando, vamos tentar atrelar aqui um pouquinho daquilo que a gente disse antes com esse segundo quadro. Primeiro nós falamos sobre o mercado de trabalho. Sim. E agora nós estamos falando sobre as áreas que estão mais aquecidas. Eu me lembro quando eu terminei o meu ensino fundamental, naquele tempo era o 1º grau, e eu queria já buscar fazer o meu ensino médio sabendo que eu queria estudar e não teria condições, dada a situação da minha família, de estudar na Universidade Federal, eu teria que me manter. E eu fiz um curso técnico, né, na época. Como é que está hoje essa questão do curso técnico para alguém que deseja, que sabe que não vai ter condições hoje de fazer uma faculdade numa Universidade Federal, dado a concorrência e a necessidade de trabalho? Como estão os cursos técnicos de uma forma geral, esses cursos que se faz paralelamente com o ensino médio? Seria um bom caminho para, no futuro, entrar no mercado de trabalho? Você falou em capacitação. Será que essa é mais uma dica? A boa notícia, inclusive, é essa. A diferença que existe hoje é que você fazia o ensino médio antes para fazer um curso técnico. Vou fazer durante o dia o ensino médio, à noite o curso técnico. Hoje, as ETECs e FATECs, você junta isso. O curso técnico ele é válido para o ensino médio. Aí já te ajudou nessa sua caminhada. Você não tem que fazer 2 cursos. Muitas dessas ETECs, FATECs ou muitas escolas, elas têm essa mesma graduação. O curso técnico é válido como 2º grau. 2º grau lá no meu tempo, né? Ensino médio, né? No nosso tempo. No nosso tempo. Mas aí já facilitou a vida do jovem, porque ele pode fazer escolher a carreira e já não perder tempo. E é uma área que está muito aquecida, por quê? Porque, como falei no começo, as empresas já estão buscando esse jovem lá dentro da base. Eu conheço uma escola técnica em que 100% dos alunos são enviados por uma só empresa. A escola praticamente diz o seguinte, ela se formou por causa daquela empresa. Sim. Então o pessoal vem para aquela empresa, vem para aquela escola, já se forma, já vai para a área de serviço, já está trabalhando dentro da empresa. Então é uma oportunidade muito grande para os jovens hoje. Fernando, eu tenho uma pergunta para você. Uma outra área que tem muitos cursos oferecidos é a área de saúde. Tem que ser rápido porque o tempo está avançando. O que você tem a dizer para quem quer trabalhar na área de saúde? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, biólogo e outras áreas mais. O que você tem a dizer? Podemos dar esperança para esse grande número de jovens que estão estudando na área de saúde também? É uma das áreas que não tem como. O mercado que vai crescer, que existe, que está aí. Não tem como você desvencilhar a área de saúde das demais áreas, porque sempre vão existir pessoas que precisam dos cuidados. E hoje, há um outro detalhezinho. Há uma visão muito mais profunda de controle governamental nas entidades que fornecem esses cursos, devido até a alguns problemas que aconteceram que foram para a mídia. Mas é uma área interessantíssima. Inclusive, eu entrevistei uma das nossas escolas que tem curso técnico na área de enfermagem, que é referência nacional. Fernando, muito obrigado. Sobre a questão da área de saúde, só vou dizer uma coisa para você. Eu perguntei porque a minha filha faz biologia e eu quero mantê-la esperançosa. E o governo tem incentivado muito a área de saúde e nós sabemos que boa parte do orçamento do governo é dedicado a essa área também. Então, nós abarcamos aqui algumas áreas. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Certamente queremos tê-lo aqui conosco outras vezes. Quero agradecer também a você que esteve nos acompanhando e fiquei feliz que o Fernando trouxe boas notícias para você, jovem. Estude, se esforce e fique animado. E tenha esperança, porque se você fizer a sua parte, certamente você vai encontrar o seu lugar no mercado e vai ter uma vida feliz exercendo a sua profissão. E não esqueça de algo que nós falamos aqui, né, Fernando?
faça com paixão, se esforce, mas faça com alegria, busque aquilo que você gosta e certamente você será feliz e com a bênção de Deus ao seu lado. Esse é o nosso desejo, essa é a proposta do Saldo Extra para você. E que continue conosco. Queremos vê-lo aqui em todos os programas, ter aqui a sua participação. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.